Esta é Renata. Ela sofre também desde criança. Ela foi feita por um casal e isso é óbvio. Mas acontece uma questão. O pai não quis reconhecer Renata como filha. Foram anos e mais anos de uma luta na justiça porque ela queria ter um pai biológico. Lutou 12 anos até que foi reconhecida pela justiça como pai. Como o pai sendo o homem que ela dizia ser o pai. Mas vem o ano de 2001. Renata, que hoje é casada e vive uma vida tranquila com 2 filhos. No ano de 2001, ela está num semáforo aqui em São Paulo. O carro para. É nessa hora que se aproxima de Renata um Papai Noel. E esse Papai Noel, ela olha e o Papai Noel atira 3 vezes em Renata. O Papai Noel era um ex-policial militar que tinha se transformado num matador de aluguel. Renata leva 3 tiros. Para ter uma ideia do tiro que entrou aqui, ela teve que fazer um implante porque isso tudo acabou. E ela faz um implante, passa por 11 cirurgias. E o PM é preso, ou ex-PM. E por que ele atirou? Ele atirou porque, segundo a acusação, o pai, que não queria reconhecer Renata, e o avô, pai desse pai, tramaram a morte de Renata. Tudo parece muito fácil no sentido de levar o pai à cadeia. A questão é que o ex-policial militar ficou mais de 10 anos preso e não abriu a boca. Mas hoje começa a decisão sobre a vida de uma mulher que só queria um pai e, segundo a justiça, encontrou no pai um assassino. O pai de Renata, bota ele aqui, por favor. O pai de Renata é este homem. E agora, depois de todos esses anos, ele começa a sentar, ou já sentou, no banco dos réus. Não mais para reconhecimento de paternidade, mas para que o tribunal do júri diga se ele é ou não é o mandante do assassinato da própria filha. Põe no Cidade. Depois de 15 anos, pai e filha ficarão frente a frente. O mandante do crime e a vítima se encontrarão no tribunal do júri. Chegou o momento tão esperado para mim, para eu poder acreditar que existe justiça. E eu acredito na justiça. Eu acredito na justiça divina. A filha, herdeira de uma grande fortuna, foi atacada por um homem vestido de Papai Noel. Segundo a polícia, o criminoso teria sido contratado pelo pai e avô da vítima. Hoje a palavra pai para mim é uma palavra ruim, no sentido de ter a certeza que eu tenho que o meu pai quis me matar, quis me eliminar. Renato Ártila, de 58 anos, sentará diante de 7 jurados, que irão decidir se ele é ou não culpado pelo ataque que a filha sofreu em 2001. Em homenagem ao pai, ela foi chamada de Renata. Teria sido uma decisão dele com a mãe, que já está morta. Yara Guimarães foi vítima de um câncer.
E ela se preocupava muito com essa minha ansiedade, com esse meu desejo em relação a ele, porque ela se preocupava que eu me frustrasse diante das alterações de humor e da grande agressividade que ele tinha. Renata viveu uma batalha judicial incansável pelo reconhecimento da paternidade e o direito da pensão. Mas tudo parecia ter chegado ao fim, quando a publicitária se viu diante de uma arma e um atirador vestido de Papai Noel. Foram 3 tiros e a clara intenção de matá-la. Renata, já formada em publicidade, trabalhava em uma multinacional aqui da Zona Sul de São Paulo. Como de rotina, ela costumava fazer sempre o mesmo trajeto e parou neste farol que fica no cruzamento de uma das avenidas mais importantes da região. Renata já conhecia todos os vendedores ambulantes aqui do local, só que naquele dia tinha um homem vestido de Papai Noel. Ela achou que fosse mais um vendedor ambulante. Renata parou o carro na fileira do meio. Era o 3º carro da fila. Segundo ela, o criminoso debruçou no carro da frente para disfarçar. Em seguida, foi em direção ao carro de Renata, o tempo todo a encarando. Ele seguiu até o vidro do motorista e atirou. Em seguida, fugiu. A partir do momento que você é abordada por uma pessoa vestida de Papai Noel, que essa pessoa não te pede absolutamente nada, não fala que é um assalto e mira na sua cabeça, é uma execução. Renata lembra do momento de desespero. Ele chegou na ponta direita do meu carro. Quando ele passou na frente, ele me encarou. Eu pude ver muito bem a fisionomia dele, tanto é que eu fiz o reconhecimento depois. Em seguida, ele já sacou o revólver e começou a atirar. Então, naquele momento também eu tive certeza que tinham mandado me matar. A vítima foi levada ao hospital e tinha uma só certeza: o pai e o avô encomendaram a morte dela. Quando eu cheguei ao hospital, veio um delegado de polícia me perguntar se eu sabia quem tinha feito isso e eu disse a ele, no mesmo momento que eu sabia, que era o meu pai e o meu avô. No início, todos achavam que tratava-se de um assalto, mas o criminoso fugiu sem levar nada e, segundo Renata, atirou sem falar nada. Ela contou à polícia que as únicas pessoas que teriam motivos para matá-la seriam o pai e o avô, por conta da briga judicial pela pensão alimentícia. Além disso, Renata seria a única herdeira de Renato. Depois de um tempo, a polícia conseguiu chegar até um policial militar, que, segundo a investigação, fazia segurança para pai e filho na fazenda deles em Sorocaba, no interior de São Paulo. De acordo com a polícia, foi ele quem atirou em Renata. Na agenda telefônica do PM, foi encontrado o contato do avô da vítima. Em 2006, José Benedito foi condenado a 13 anos e 4 meses de prisão. Ele era a segurança da família, o telefone dele estava na agenda de telefone da família, do pai e do avô. Não havia razão alguma para que essa ligação existisse. Ele trabalhou para a família. No dia dos fatos, ele não foi trabalhar, né? Ele esteve aqui em São Paulo. Após conseguir provas, a polícia também pediu as prisões de Renato e Nicolau, mas eles só ficaram presos por 2 meses. Depois ganharam o direito de responder ao processo em liberdade. O avô de Renata morreu no final de 2010, aos 83 anos, sem nunca ter sido julgado pelo crime. O advogado de Renato acredita que o cliente não vai ser condenado. A acusação, na verdade, ela procurou uma história, procurou uma versão e não investigou o fato a fundo como deveria ter sido investigado. Ela simplesmente se atentou num passivo civil, uma briga judiciária que efetivamente existe entre as famílias e entendeu isso como motivação para o crime e não se preocupou em provar de nenhuma forma. Renata vive se escondendo. Ela tem medo de que algo possa acontecer com ela e a família. Ela teve que se mudar de São Paulo. Foi para um outro estado do Brasil, onde está até hoje, exatamente por temer sua integridade. Porque quem diria que eles não poderiam repetir? Não é? Então ela fugiu e viveu nesse ambiente até hoje. Em 1976, Renato, um jovem rico, conheceu Yara, uma moça de família mais humilde. Os dois se apaixonaram e começaram a namorar. Mas a família dele nunca aceitou por conta da situação financeira de Yara. Só que Renato se dizia apaixonado.
até que os dois decidiram ter um filho. Ele achava que dessa forma a família aceitaria a Yara, mas nada foi como o planejado. O pai disse para ele que ele teria que escolher entre a filha e a família. E Renato abandonou Yara grávida. Quando Renata nasceu, Yara precisou brigar para que ele reconhecesse a paternidade da filha. Isso só aconteceu quando ela estava com 10 anos de idade. Aos 16 anos, Renata perdeu a mãe e, com a ajuda do avô, lutou na justiça para conseguir a pensão alimentícia. Aos 22 anos, época em que o crime aconteceu, a justiça determinou que Renato teria que pagar toda a pensão que estava atrasada. Renata lembra da conversa que teve com o avô Nicolau pelo telefone, semanas antes do crime. Meu avô falou para mim que a juíza tinha determinado que eu tinha direito à pensão alimentícia até os 24 anos ou até acabar minha faculdade, mas que nunca se saberia o que poderia acontecer até lá. Semanas após a conversa, ela sofreu o ataque. Durante o tempo em que ficou internada, não recebeu nenhuma visita ou sequer um telefonema do pai e do avô. Foram cerca de 10 cirurgias de reconstrução facial, um longo e doloroso tratamento. Hoje as pessoas me olham e acham que eu tô bem, mas eu sei o quão foi difícil e o quanto eu senti de dor para chegar até onde eu cheguei. Eu tenho uma bala alojada na minha coluna vertebral até hoje. Eu podia ter ficado paralítica. Desde que se mudou de cidade, Renata não teve mais notícias da família paterna. Ela ainda é herdeira do pai, o homem que deixou de lado o amor e que deu espaço à ganância e que será julgado por mandar matar a própria filha. Vai ser um momento muito difícil, porque, como eu te disse, vai passar um filme na minha cabeça. Eu espero e tenho certeza que ele vai ser condenado. Eu acredito nessa condenação. O que é o dinheiro, hein, Faraó? Você vê que o policial militar assassino, o Marcelo, ele fazia segurança para o pai num raras lá em Sorocaba. Ele mesmo, o policial militar, ele pessoalmente não tinha razão nenhuma para matar. Mas ele veio para cá, atirou, não conseguiu matar, mas feriu a moça gravemente, jogou fora aquela roupa de Papai Noel, entrou num carro que foi possível testemunhas anotarem a placa e identificá-lo lá em Sorocaba. A corregedoria da PM foi em cima e resolveu a questão. A partir daí, não há dúvida nenhuma, esse policial militar, ele em termos pessoais não tinha motivo algum para atirar na Renata. O interesse era a Renata, mais ainda do que a pensão, para alijá-la da herança. Sim. Por completo. Essa era a grande preocupação. Dinheiro, o vil metal. Dinheiro é inacreditável. Tem seres humanos que fazem qualquer coisa por dinheiro. Vai chegar ao ponto, né, se condenado, fazer isso com a própria filha, vou te contar. E mais, o julgamento continua nesse instante e a previsão é de que só termine amanhã com o veredito. Então, amanhã a gente está lá firme e reto que nem pão quente.